E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e um vídeo um pouco mais interessante do que os outros que eu venho fazendo agora. Um vídeo para falar para vocês, você aí que está no Brasil e tem interesse em se mudar para Portugal por alguma razão ainda que eu não sei, que se você segue o canal já vem alertando que Portugal não está lá grande coisa, mas para você que quer mudar para Portugal, eu vou deixar aqui 3 lugares com um custo de vida mais baixo, com boas opções de trabalho para você começar a sua vida aqui em terras lusitanas. Bom pessoal, então bora lá pro vídeo, sem enrolação, já deixa aí o like, se você não curtir depois se tira, não tem problema nenhum. Comenta aí depois se você está em algumas dessas regiões ou se você está em outra região e aí quer mudar para uma dessas, que eu vou trazer aqui para vocês 3 regiões de Portugal que ainda não tem muita procura, tá? Eu vou citar uma quarta só como uma dica ali de começo, inclusive ela vai ser a primeira, mas que já tem muita procura, então ela está um pouquinho, vai exonerada, está um pouquinho acima do custo já, se você for comparar com essas outras 3 que eu vou trazer, beleza? Mas são 3 regiões que vai te oferecer uma boa qualidade de vida, vai te oferecer boas oportunidades de trabalho, entre aspas, tá galera? Porque quando eu falo boas oportunidades de trabalho, Portugal é um pouco complicado, então veja bem, não são trabalhos que você vai ganhar muito dinheiro, mas você consegue ter uma procura maior, né? Você consegue ter uma oportunidade melhor ali de encontrar trabalho mais fácil do que nas outras regiões de Portugal mais conhecidas, porque essas regiões ainda não tem muita gente, tem ali ainda a demanda do mercado, e você vai pagar um aluguel um pouco mais barato do que, óbvio, Lisboa, Porto, que são mais procuradas e tem muita gente já. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Deixa eu já começar aqui para vocês falando qual que é a primeira que eu resolvi tirar ela dessa lista, galera. Simplesmente porque, não porque eu acho uma região ruim, ou porque feia, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, mas porque vem sofrendo algumas coisas e muito por, enfim, por causa dessa procura excessiva de imigrantes, que é Braga. Braga, para quem não conhece, fica bem aqui ao norte de Portugal, bem do lado do Porto, que é onde eu moro. É uma região um pouquinho mais fria, tá? Então se você mora no Brasil aí e não está acostumado com frio, Braga tem inverno, inclusive, que neva. Então fica preparado aí, se você quer se mudar para Braga, esteja ciente de que você vai pegar um clima um pouquinho complicado ali. Mas é uma região muito bonita, é uma região que tem ali a cidade de Braga, por exemplo. Braga é uma região que envolve várias cidades, tá galera? Mas a cidade de Braga especificamente, tem Braga, tem Guimarães, tem outros ali, mas Braga especificamente é uma cidade bem bonita, ela tem aproximadamente o mesmo tamanho do Porto já, mas ela, turisticamente falando, é menos procurada do que a região do Porto, então por isso ela é um pouco mais barata. No Porto você tem muita gente, você pega na temporada assim, isso aqui está lotado, tem muita procura, então o turismo é maior, a procura é maior, então você acaba tendo um custo de vida um pouco mais elevado do que Braga. E por esse motivo, ao longo dos últimos 5 anos, muitos brasileiros e até muitos imigrantes não brasileiros também, você pega, por exemplo, pessoas que vieram, sei lá, da Ucrânia ou até da Angola, outros países aqui que tem bastante imigrante, também estão indo para Braga porque o custo de vida era um pouquinho mais barato do que aqui a região do Porto, tá? Então a pessoa morava ali em Braga, tem transporte direto aqui para o Porto, você consegue pegar o comboio, em 40 minutos, 50 minutos você já está no Porto, então a pessoa vinha trabalhar tranquilamente. Já não é mais o caso, tá? Então eu tirei Braga dessa lista porque hoje Braga já está com custo quase que igual ao Porto, ainda não é igual ao Porto, tá? É mais barato do que o Porto, mas eu diria que uma relação custo-benefício às vezes já não vale tão a pena, porque você já perde aquela qualidade de vida de ter que ir e voltar todo dia, no caso de você for trabalhar no Porto. E é uma cidade que tem um pouco menos em relação à oportunidade de trabalho oferecer do que tem o Porto, por exemplo. O Porto tem uma infraestrutura melhor, é uma cidade mais procurada, então tem uma procura maior também por mão de obra. Mas, e além disso, até eu diria que Braga tem um outro problema, que é, a gente já começa a ver algumas reportagens, algumas coisas falando que tem crescido o número de furtos, roubos de carro e coisas do gênero lá na região de Braga. Então, assim, acho um pouquinho complicado, não é nada muito grave, não é nada que também assim, nossa senhora, vai deixar você super preocupado, mas fique ciente que aí é uma região que tem acontecido alguns problemas desse tipo, beleza? Então Braga fora da lista,
começar a lista então para as outras 3, que essas sim, galera, eu acho que são regiões muito boas e super recomendo para você que quer começar a vida em Portugal, ou até para você que já está aqui, tá? E quer ali tentar achar um custo de vida menor, porque afinal de contas Portugal está uma situação complicada. Essas 3 regiões são muito boas. E fica comigo até o final do vídeo, que no final eu vou dar uma outra região, uma quarta que está fora aqui, que eu também acho que tem um potencial muito bom, apesar de ela ter um custo de vida um pouquinho mais elevado, mas ela tem um potencial enorme, porque a região tem bastante trabalho ali para você. Bom, a primeira delas, pessoal, que eu vou trazer aqui é o seguinte. Eu vou começar por ela porque ela é na região do Porto, ela é aqui no norte, e a facilidade que você tem em morar lá, que é Aveiro, a região de Aveiro. Aveiro é uma região que fica também no litoral, como Porto, tem praias muito bonitas, de água gelada, infelizmente, então você não vai conseguir curtir o mar, a não ser que você esteja ali realmente com bastante calor, tenha coragem de entrar na água gelada. Eu de vez em quando arrisco, quando está muito quente, vou lá e pulo no mar, mas é muito, muito frio, então é complicado você curtir realmente a praia. Mas são praias bem bonitas, com bastante areia, você consegue lá tomar seu solzinho tranquilo. Tem uma qualidade de vida muito boa, é uma cidade menor do que o Porto, então ela não é tão grande, ela é pequenininha, para você que quer tranquilidade, quer sossego, super recomendo. E tem transporte, ou seja, você consegue trabalhar em Porto, morar em Aveiro e todo dia vir para cá com um comboio, que é mais ou menos o que acontece com Braga, tá? É a mesma coisa, você vai tomar ali, vai perder mais ou menos 40, 50 minutos para chegar aqui na região do Porto e trabalhar, então você consegue morar lá em Aveiro, pagar um aluguel aí sim, bem mais barato do que no Porto, porque lá os aluguéis são mais baratos, a procura ainda é bem menor. É também uma cidade turística e bastante procurada por quem vem visitar Portugal, mas é muito menos do que o Porto, tá, pessoal? Uma cidade bem aconchegante, bem bonitinha, tem ali alguns pratos típicos da região baseados em ovos. Não gosto tanto, mas fica a dica aí se você quiser provar, acho que vale a pena. Beleza? Então Aveiro é o primeiro da lista aí. Você que está a Aveiro, estiver vendo o vídeo, deixa aí também para ajudar o pessoal a dar algumas dicas. Qual que é o tipo de mercado de trabalho que tem aí, valores de aluguel. Eu não sei dizer, pessoal, não fui atrás em detalhes, mas eu sei que são regiões boas que você consegue pagar muito mais barato do que hoje está em Porto. Aveiro, então anota aí primeiro da lista. As outras 2, aliás, as outras 3, que também é a dica do final que eu vou dar, fica mais na região sul, centro-sul do país, está mais próximo de Lisboa. E elas levam mais ou menos na mesma linha de raciocínio que Aveiro, ou seja, a primeira delas ali é Leiria. Leiria, inclusive, pessoal, vem sendo muito, mas muito procurada por brasileiro. Eu diria que Leiria vai ser a próxima Braga da lista, porque a procura é tão alta por Leiria que ela já começa a ganhar um certo destaque em algoritmos de busca, em vídeos em canais de YouTube, em brasileiros falando que lá é barato. E é exatamente por isso. Ela não era tão procurada, ela fica bem ao norte de Lisboa, ela é bem encostada ali com Lisboa, então ela fica pro lado de cima de Lisboa. E você tem a mesma vantagem que Aveiro tem. Você consegue trabalhar em Lisboa, onde tem muito mercado, você vai ter mais oportunidades de trabalho, e morar em Leiria. E do mesmo jeito, você também consegue utilizar o transporte público, pega lá o comboio e vai até Lisboa trabalhar todos os dias. É uma região também litorânea, você vai ter o mar para curtir da mesma maneira, água gelada, então não vai lá tão confiante, porque esse é um problema quase que geral aqui em Portugal, tá tirando ali a região de Faro, do Algarve. Até Faro, tá, que eles falam que a água é quente, não é assim tão quente, não. Comparado com o Brasil, é gelada, mas ainda é mais quente do que essas outras regiões aqui do norte e centro do país. Então Leiria vem sendo muito procurada, isso com certeza vai fazer o custo de vida, o aluguel subir um pouquinho lá, mas ainda tem grandes oportunidades, você consegue sim achar aluguéis pela metade do preço que você pagaria aqui no Porto, por exemplo, ou até em Lisboa, como ela está do lado de Lisboa, Lisboa ainda é mais caro, e Leiria você não tem tanto esse problema, ainda está com o custo de vida baixo, beleza? Segunda lista aí então, Leiria, Aveiro, Leiria, vai anotando, galera. Terceira, essa terceira região, eu já falei dela aqui em vários vídeos no canal, é uma região que eu já conheço e super recomendo. Inclusive, a vantagem que tem nessa região, que é Setúbal. Setúbal ela fica ali entre o Alentejo e a região de Lisboa. É uma região, pessoal, dessas 3 que eu trouxe, é a mais quente. Inclusive, quando eu fui para Setúbal, que foi durante o verão, é muito quente. Ela até me lembrou um pouquinho Campinas, que é onde eu morava, aí próximo de São Paulo, que é uma região bem quente do país aí no Brasil. E Setúbal me lembrou um pouquinho Campinas, tá?
ela é bem encostada de Lisboa, então você tem o mesmo benefício de conseguir trabalhar em Lisboa, morar em Setúbal e aí utilizar o transporte público, ou até mesmo em Setúbal trabalhar, porque Setúbal, dessas três que eu trouxe, pessoal, ela é um pouquinho maior ali, então ela vai ter uma oportunidade de trabalho um pouco melhor, tá? Você tem as condições de trabalho, pode ser que você arrume até um emprego próprio em Setúbal e aí não precise ir se deslocar para Lisboa, e tem um custo de vida um pouquinho mais baixo do que Lisboa. Eu diria que até vale a pena você, se quiser trabalhar em Lisboa, morar em Setúbal e ir para lá, porque ele não é tão longe, você consegue só atravessar a ponte 25 de Abril, acho que é 25 de Abril que chama, que inclusive é maravilhosa, uma ponte que liga Setúbal a Lisboa. Tem vídeo no canal aí de Lisboa mostrando essa ponte, super bonito. Então você consegue morar ali em Setúbal. Em vantagem dessas outras cidades que eu trouxe, nessas outras regiões, que é Aveiro e Leiria, Setúbal é mais quente. Então se você aí prefere um clima um pouquinho mais ameno, um clima mais caloroso ali, Setúbal é muito bom. E a outra vantagem, galera, que eu diria em relação a Setúbal, é que ele está localizada, a parte mais ao sul de Setúbal, que é localizada no Alentejo, ela fica numa região que também é muito turística e muito bonita para se conhecer. A região do Alentejo, a região de Algarve, é uma das regiões mais bonitas aqui de Portugal, se você quiser turistar, com muitas cachoeiras, muitos passeios dentro de natureza, passadiços, tirolesa, Algarve com várias cavernas, até cavernas que você consegue, é difícil acesso, você consegue ir só com lanchas, e aí tem inclusive a Benagil, acho que é o nome, que é maravilhosa, fica na região do Algarve. Então é uma região que te facilita se você quiser turistar para essas regiões bem conhecidas e bem bonitas aqui de Portugal. Então Setúbal, fica a dica, você que quer morar próximo da capital, boas oportunidades de emprego e não pagar tão caro, Setúbal ainda é uma boa opção. Beleza? Então aí as três da lista, pessoal, relembrando, Aveiro mais ao norte, um pouquinho mais frio, Leiria bem encostado com Lisboa, região litorânea, e aí sim Setúbal mais ao sul, um pouco mais quente, também encostado com Lisboa. A outra, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês, essa vai mais como uma dica, que é uma região, não é tão boa, tá, quanto essas outras que eu trouxe para vocês, mas ela é ainda uma região que eu diria, dentre essas, provavelmente é uma que tem um custo mais baixo, ou talvez ali comparado com Aveiro, fica meio que empatado, que é a região de Santarém. Santarém fica bem no centro do país e também faz fronteira ali, né, com Lisboa. Ela é bem encostadinha em Lisboa, mais ao centro de Lisboa, então ela fica entre Leiria e Setúbal, junto com eles. E aí você tem a mesma opção que eu vim falando para vocês, você consegue aí, dependendo da região, é óbvio, se você morar um pouquinho mais fora de Santarém, né, mais indo a região, mais indo, se você mora mais próximo de Lisboa, ali em Santarém, você consegue fazer a mesma coisa que eu falei para vocês em outras cidades. Você consegue pegar o comboio, trabalhar em Lisboa e aí voltar para casa todo dia. Se você mora mais afastado, ou seja, mais próximo da Espanha, indo mais para a região da Espanha, aí sim você pode ter complicações, porque afinal de contas Santarém é um pouquinho largo e você pode ter esse problema, mas é uma região, pessoal, com custo de vida mais barato, com boas oportunidades até de emprego. Se você quiser trabalhar ali, até tem porque é uma zona próxima de Lisboa, então você pode encontrar algum trabalho ou outro, mas eu diria que a principal vantagem é assim você ir até Lisboa, que vai te oferecer talvez um salário um pouquinho melhor, melhores condições de trabalho, e aí sim morar em Santarém, que é uma região quente e uma região bem ao centro do país, onde você também consegue visitar bons pontos turísticos. Ela fica ali também próximo do Alentejo, você consegue ali visitar Lisboa, que é maravilhosa, super bonita para conhecer. Então fica a dica aí, a última dica de hoje, Santarém. Também já tinha falado sobre ela em outros vídeos. Então pessoal, você que está vindo aí para Portugal, essas são as principais regiões que você deveria procurar se você está procurando custo de vida baixo. Tenha em mente que sempre que você procurar essas regiões mais afastadas de Lisboa, que é a capital, Porto, Braga, você vai ter menos oportunidade de trabalho, tá pessoal? Uma relação de troca. Mas você tem um custo de vida mais baixo, então pode, no final das contas, acabar valendo a pena, tá? Tem muita gente, muito brasileiro, que acaba vindo para cá e procura uma outra região, que essa eu resolvi não trazer no vídeo, pessoal, porque primeiro que ela é uma região mais complicada, e eu diria a mais complicada de todas, porque apesar dela ser bem barata e muito bonita,
ela tem dois problemas, que é a região da Guarda. A região da Guarda, ela fica bem aqui ao norte para o centro, tá? É a região onde fica a famosa Serra da Estrela, exatamente, você que já ouviu falar da Serra da Estrela, que é um lugar onde neva bastante aqui em Portugal, e muita gente vai para lá, inclusive eu, no inverno para ver neve, fica aí na região da Guarda. Só que a região da Guarda tem esse problema, pessoal, é muito frio, então para você que não está acostumado ou não quer passar no frio, não é uma região muito boa, então não recomendo. A Guarda realmente é mais complicadinha para você que quer morar num lugar mais quente, parecido com o Brasil, então não recomendo. E o outro problema é a baixa oportunidade de emprego, tá? Como é uma região que tem muita tradição lá no vinho, é uma região, eu diria, com mais... eles são mais familiares, assim, mais tradicionais, então você pode sofrer um pouquinho mais de preconceito com relação a imigrantes, tá? Não tem muitas oportunidades de trabalho, às vezes até costumam não oferecer muita oportunidade de trabalho. Eu ouço falar muito aqui, acabo vendo alguns vídeos de pessoas que já passaram pela Guarda e quiseram tentar a sorte lá e acabaram tendo problemas relacionados a esse tipo de assunto. Então fica a dica aí para você que quer um custo mais baixo, essas outras que eu falei. Agora, você que até não vê problema, vai no frio, a Guarda é uma possibilidade também, mas aí tenha em mente que você vai ter problemas ou pode ter mais dificuldades para encontrar trabalho por lá. Beleza, pessoal? Acho que passei por quase todas as regiões que eu diria razoavelmente boas aqui para vocês. Tem algumas outras que daria para citar aqui, mas aí de novo a gente começa a ir muito para o interior do país, então são problemáticas. Beleza? Mas essas são as principais que eu queria trazer para você. Curtiu o vídeo? Deixa o gostinho. Não curtiu ou tem alguma outra região aí que você acha que é interessante? Deixa aí também para ajudar o pessoal. E se você não curtiu, deixa aí por que você não curtiu e tento melhorar da próxima vez. Beleza? Não é inscrito no canal? Eu costumo trazer aqui vídeos relacionados a Portugal, basicamente mais relação ao Porto, que é onde eu moro, e mais relacionados à área de TI, que é a área com que eu trabalho, ou a área de estética, porque minha esposa tem uma empresa de estética aqui em Portugal, então uma vez ou outra eu acabo trazendo vídeos de estética. Beleza? E também tem vídeos de viagens aqui para Portugal ou na Europa em geral. Entra aí no canal que você vai encontrar alguns deles se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e a gente se encontra por lá. Forte abraço, tchau!